O presidente da Câmara se reuniu hoje com os ministros Fernando Haddad da Fazenda e Alexandre Padilha da Articulação Política. Nós temos imagens ao vivo de Brasília. Quem está falando é Fernando Haddad. Vamos ouvi-lo. Isso na primeira hora, primeira semana de julho, o que é prazo mais do que suficiente para a gente fazer a peça orçamentária com base na nova regra fiscal. Então, isso que era o mais importante, né? E essa foi a decisão que nós tomamos, né, de antecipar o debate da regra fiscal para dar tempo da peça orçamentária já retratar a nova realidade fiscal do país. Então, nenhum problema. Se nós conseguirmos ainda aprovar na Câmara a reforma tributária, vai dar muito trabalho negociar. Tenho muita confiança no deputado Aguinaldo Ribeiro, fez um trabalho de anos. Eu penso que o texto dele vai ser uma boa base para o debate entre setores econômicos, governadores e prefeitos e com a União. Certamente isso vai para uma mesa de negociação e eu vou estar, a partir de segunda-feira, 100% disponível para nós avançarmos nessa agenda que é a prioridade das prioridades desse semestre. Na hipótese de aprovarmos na Câmara antes do recesso, isso vai significar que nós vamos dar condições para o Senado se debruçar sobre o texto no segundo semestre e, quem sabe, né, se as duas casas continuarem ajudando o Brasil como estão, nós tenhamos um novo regime tributário no país inteiramente renovado. Tem um prazo de transição, que nós somos muito cautelosos em relação aos impactos, então é preciso ter cautela. Muitas propostas que foram feitas no passado não passaram, justamente por falta de cautela. Nós aprendemos com as iniciativas anteriores, amadurecemos, e eu penso que o Imposto de Valor Agregado, que é o IVA, que substitui os impostos, 5 impostos, né, entre município, Estado e União, vai significar um choque de produtividade na economia brasileira muito intenso nos próximos anos. E os indicadores estão todos ajudando, né? Nós estamos num bom momento em que temos expectativas aí boas de queda da inflação, de retomada do crescimento com perspectiva de chegar a uma Selic moderada no final do ano e um 2024 já com um impulso econômico importante, que, na minha opinião, vai inaugurar um ciclo de crescimento sustentável no Brasil. Ministro, o senhor participará da reunião que o presidente Arthur Lira convocou com os governadores para tratar da reforma tributária na quinta-feira, porque há uma expectativa que o relator Aguinaldo apresente o texto nessa reunião. Eu acredito que o Aguinaldo terá o texto, porque todas as questões técnicas... Nós criamos uma secretaria extraordinária para dar suporte para a Câmara e para o Senado, né, capitaneada pelo Bernardo Api. Todas as questões que foram trazidas à secretaria foram respondidas. Muitas das reuniões eu mesmo participei. Eu acredito que o deputado esteja em plenas condições de apresentar o seu relatório, né, que vai ser objeto de debates até levar a plenário para votação. Mas o senhor estará nessa reunião? Eu fui chamado pelo presidente Lula para a reunião com o presidente Macron. Então, eu estou embarcando amanhã para a França. Devo ficar quinta e sexta com o presidente e voltar com ele. De maneira que na segunda, na verdade, do domingo até a eventual votação, eu vou estar à disposição da reforma tributária. Porque o arcabouço, o CARF e outros projetos já estão bem encaminhados nas duas casas. Mas a reforma tributária é a que vai exigir as tratativas, as negociações, para que o plenário se sinta confortável a votar. Então, o trabalho nosso vai ser angariar o maior apoio possível, quem sabe repetir o placar da regra fiscal, né? Chegar a 350, 370. O ponto que está aberto na reforma tributária é o tamanho do fundo, do aporte que o governo fará no Fundo de Desenvolvimento Regional. O senhor já tem ideia de quanto que vai ser possível esse aporte? O relator vai apresentar um primeiro número, eu não quero antecipar o relatório dele. Nós checamos a necessidade disso, ele vai apresentar um primeiro número, mas é o que eu disse. Tem várias questões que vão ter que ser explicadas, debatidas. Muitos governadores estão vindo a Brasília tratar comigo da reforma tributária, dos detalhes. Tem a questão da Zona Franca de Manaus, que vai receber um tratamento específico. Então, nós queremos dar conforto para o Congresso, sabendo que uma reforma implica mudança,
né? Senão não estaríamos fazendo isso. Nós vamos dar conforto para o Congresso de que é o passo certo a ser dado no Brasil. Nós não podemos mais conviver com esse regime tributário, não é possível mais. As decisões de investimento, sobretudo aqueles investimentos vultosos, né? São bilhões hoje para você ter uma nova planta, uma nova refinaria, são bilhões de reais. Então nós temos que ter a seriedade de tratar o investimento estrangeiro e nacional, né, com a devida consideração. Né? O mundo inteiro está olhando para o Brasil como uma oportunidade de geração de emprego e renda, novos negócios, transição ecológica. Então nós temos que arrumar a economia para recepcionar esses investimentos. Ministro, só para a gente entender, a vinda do presidente Lula aqui hoje, a gente imagina que é porque o CARF atrasou, né, o parecer do CARF atrasou, tem essas viagens, mesmo assim vocês estão confiantes de que vai dar para aprovar esses 3 projetos antes do recesso? O resumo da ópera é esse? O resumo da ópera é o seguinte, amanhã o Senado vota a regra fiscal, a Câmara só vai ter que chancelar ou não as eventuais mudanças, se houver. Então, do ponto de vista de regra fiscal, acho que não há risco nenhum de uma não aprovação, até porque os detalhes que estão sendo discutidos não ferem em nada o princípio da regra fiscal. A regra fiscal está... O desenho está consolidado e os parâmetros também. O CARF, finalmente temos o relator que está bem apropriado do assunto, tem interagido com os setores que fizeram acordo conosco, com a Receita Federal, aperfeiçoando a redação, e eu creio que também ele vai levar à consideração da Câmara o seu parecer, e até onde eu sei, está sendo construído com as cautelas devidas. Então, vai para o Senado, porque não passou pelo Senado ainda, mas eu sei, já ouvi da boca do presidente Rodrigo Pacheco que ele é muito simpático ao gesto que o Ministério da Fazenda fez de chamar os contribuintes e discutir com os grandes contribuintes uma solução para esse problema. Então, ele está a par, ele também tem formação na área, está a par do assunto e vê com simpatia o movimento que a Fazenda fez e o apoio que o empresariado está dando a uma solução definitiva dessa pendência, que vai significar a manutenção do Brasil no diálogo com a OCDE, porque nós estamos com esse diálogo suspenso, né, desde que o CARF foi considerado inadequado para os padrões internacionais. Em terceiro lugar, a reforma tributária. Aí sim, aí nós temos que ter humildade, porque o tema é complexo, mas confiança de que o Brasil está maduro para esse salto de qualidade. Eu sei que o tema é delicado, mas eu nunca vi o país tão confiante e tão desejoso de se modernizar. Nós vamos adotar um regime tributário que tem vigência em 150 países, que funcionam melhor do que a nossa economia hoje. O PIB potencial, todos os indicadores mais favoráveis do que o nosso. Então, eu tenho muita confiança de que a sociedade brasileira amadureceu. Você vê aí as manifestações do próprio empresariado. O setor de serviços que está um pouquinho preocupado, né? Olha, eu penso assim, às vezes é por desinformação, às vezes é por não conhecer as regras de transição. Desinformação porque afeta pouquíssimo. O simples está fora, saúde e educação vão receber tratamento diferenciado. Tem uma série de coisas já estabelecidas nas diretrizes anunciadas pelo relator. Agora vai meu texto. Então, não existe uma reforma tão grande, não pode ser feita também sem alguma mudança. Haverá mudanças. Mas, de novo, tem que ver que setor realmente é afetado e o prazo que está sendo dado para que isso vá se alterando aos poucos. Não vai afetar a atividade econômica de ninguém no dia seguinte. São anos de transição, mas na direção correta. Então, eu estou seguro de que nós temos maturidade para dar esse salto tardio, porque nós estamos atrasados nessa agenda. Mas
Eu acredito que o relator, com o suporte da Fazenda, dos técnicos do Congresso, ele realmente, a oitiva de toda a sociedade, eu acredito que ele realmente está em condições de oferecer um bom texto. Ministro, sua reunião com o presidente Roberto Campos Neto ontem, como que foi? Às vezes a gente almoça juntos, né? Para discutir as coisas, para discutir a economia brasileira, trocar informações e trocar percepções também, né? De como nós podemos interagir mais, sempre na perspectiva que eu reitero de harmonização das políticas fiscal e monetária. Então ele me apresenta argumentos, eu apresento argumentos para ele, sempre no sentido de buscar convergir, né? Então temos uma relação pessoal e institucional que exige encontros periódicos que são feitos com muita naturalidade. Tá bem? Boa noite, presidente. Obrigada, Ministra.